Por que a Globo apoia o Congresso e o centrão dos privilégios e rejeita os interesses do povo? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário. Concorde, discorde ou complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. A Globo nunca foi uma simples emissora de televisão. Ela é uma grande empresa, parte de um grupo econômico que opera em múltiplos setores, inclusive no mercado financeiro, e que sempre contou com o apoio generoso do Estado brasileiro para se consolidar e expandir sua influência. Esse histórico de benesses públicas e seus investimentos financeiros explicam muito por que a Globo se manifestou recentemente de forma firme em defesa do Congresso Nacional e do Centrão, diante da ofensiva do governo Lula por justiça tributária. Só nos últimos anos, o grupo foi beneficiado com desonerações fiscais que somam centenas de milhões de reais. Só em 2024, com a desoneração da folha de pagamentos mantida a muitos setores sob enorme pressão política, a Globo economizou cerca de 173,3 milhões de reais em encargos sociais, o equivalente a 35% de toda a desoneração concedida ao setor de mídia nesse período. Além disso, a Globo usufrui de um sistema tributário cheio de brechas, isenções e regimes especiais e não está sozinha nessa, ressalte-se. O grupo também acumula uma dívida fiscal milionária em autuações confirmadas por órgãos como o CARF, resultado de manobras como sonegação e uso indevido de ágio. Ao mesmo tempo, a Globo está presente no mercado financeiro de forma direta e indireta. O Grupo Globo controla empresas ligadas a investimentos e participa de aplicações em títulos da dívida pública, o que lhe garante rentabilidade em meio a um sistema financeiro nacional que privilegia grandes investidores e grandes grupos econômicos. Essa atuação financeira faz da Globo não apenas uma gigante da comunicação, mas também um agente interessado na manipulação do atual modelo econômico que garante altos lucros para os investidores institucionais e para o mercado financeiro como um todo. Esse pano de fundo é fundamental para entender a postura da Globo diante da luta do governo Lula para implementar alguma justiça tributária no Brasil. A campanha por justiça fiscal, que inclui a taxação de super ricos e aumento de impostos sobre operações financeiras milionárias e voltadas para o exterior, representam uma ameaça direta ao modelo de privilégios que sustenta o Grupo Globo e seus parceiros econômicos. Assim, ao sair em defesa deste Congresso Nacional e do Centrão, setores responsáveis pela derrubada de medidas como o aumento da alíquota do IOF, a Globo está, na prática, defendendo seus próprios interesses econômicos e também seus interesses políticos. No editorial publicado no jornal O Globo, na edição desta sexta-feira, 4 de julho de 2025, no dia que eu gravo esse vídeo, editorial intitulado Ataques ao Congresso são inaceitáveis, a linha é clara, cristalina. Proteger os parlamentares do Centrão e blindar os privilégios. O texto do Globo afirma que a pressão nas redes é mendaz, uma palavra bonita para chamar de mentirosa, e chega ao ponto de dizer que o uso do termo inimigo do povo é coisa de totalitário.
Totalitário é permitir que uma parcela ridiculamente pequena da população brasileira, que não chega nem a 1% dessa população, viva uma vida de luxo às custas de mais de 200 milhões de pessoas. Então, quando as pessoas usam essa expressão para nomear o Congresso Nacional, que sabota políticas sociais e favorece bilionários, está somente dando o nome correto às coisas. Temos uma composição parlamentar no Congresso Nacional que atua contra o povo que dizem representar, para manter privilégios que chegam a ser inimagináveis em potências capitalistas. Inclusive, além do editorial do jornal, no jornal O Globo, desta sexta-feira, 4 de julho, o Jornal Nacional, principal produto jornalístico do Grupo Globo, na edição de 3 de julho, portanto, na véspera de eu gravar esse vídeo, dedicou 7 minutos para defender o Congresso Nacional e o Centrão. A apresentadora Renata Vasconcelos abriu a matéria falando em preocupação entre analistas e em apelo por moderação. E quem foram os tais analistas ouvidos? Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso e defensor do congelamento do salário mínimo, fazendo a vez de voz dos parlamentares que não têm coragem de expor isso. O deputado federal bolsonarista Zucco e o sempre presente Rogério Marinho, pai da reforma trabalhista que destruiu direitos e não gerou empregos. Os dois últimos, cães de guarda do que a gente chama de bolsonarismo, num claro sinal de ameaça à adesão ou a aderir à extrema-direita neste ano que falta para o início das eleições de 2026. A Globo deu palco a esse trio para deslegitimar uma mobilização social que nasce da insatisfação das pessoas com a manutenção de castas privilegiadas no Brasil e os constantes achaques ao governo Lula, o impedido de governar como se deve, como ele quer, com o programa ao qual ele foi eleito. Essas manifestações vêm de quem está cansado de ver a carga tributária pesar nas costas dos mais pobres, dos trabalhadores e da classe média, enquanto bancos, fundos e grandes fortunas seguem intocáveis. O alvo das manifestações foi o Hugo Mota, deputado federal e presidente da Câmara de Deputados, apelidado nas redes como Hugo Nem Se Importa. Hugo Mota colocou em votação a derrubada do decreto que aumentava o IOF sobre operações milionárias e beneficiava super ricos. E a Globo aplaudiu. Essa postura da Globo não é novidade, é coerente, inclusive, com a sua história. Vamos lembrar alguns fatos aqui, tá? Em 1964, o Grupo Globo apoiou o golpe civil-militar dado naquele 1º de abril e foi sustentáculo da ditadura até o seu término. Em 1984, por exemplo, ignorou as manifestações da Direta Já, tratando um dos maiores atos políticos da história do Brasil como uma festa de aniversário de São Paulo. Em 1989, ano da primeira eleição presidencial pós-ditadura, editou um debate entre Lula e Fernando Collor para prejudicar o candidato do PT. Em 2013, durante aquelas jornadas, lá, aquelas manifestações, começou chamando aqueles manifestantes de vândalos, quando aquilo se limitava a pedir direitos, questionar a questão das passagens, enfim. Mas passou a apoiá-los ferozmente quando o foco virou antipetismo. Em 2016, atuou diuturnamente pelo impeachment de Dilma Rousseff, mesmo sem haver crime de responsabilidade, ou seja, atuou diuturnamente pelo golpe dado naquele ano. Durante o governo Bolsonaro, a Globo sempre protegeu Paulo Guedes, seja por apoiar a política econômica destruidora de projeto de país, seja por ter laços com o mercado financeiro. E agora, em 2024, está ao lado do Centrão para impedir qualquer avanço em justiça tributária. A Globo nunca esteve com os de baixo, sempre atuou como agente político e ideológico da elite brasileira. É parte do bloco de poder que estrutura a desigualdade no Brasil
e usa sua força midiática para moldar a opinião pública em favor desse projeto, dessa visão de país. Ao chamar de radicalização uma campanha que pede o óbvio ululante, que os mais ricos paguem mais, a Globo quer fazer com que as pessoas tenham vergonha de lutar por seus direitos. A Globo, ao criminalizar hashtags como Congresso Inimigo do Povo ou Hugo Mota Traidor, quer esvaziar o conteúdo político das redes sociais, impedir que o povo se reconheça enquanto sujeito histórico, enquanto dono da legitimidade de sua insatisfação legítima, justa, que abrange, que atende a todos os brasileiros praticamente. E ao dizer que o Congresso é essencial para a democracia, a emissora tenta vender a imagem de uma institucionalidade neutra, quando todos sabemos que o Centrão atua como braço político das oligarquias econômicas e financeiras, locais, nos seus redutos ou nacionais. É evidente que o Congresso Nacional em si, a instituição Congresso Nacional, é essencial para a democracia. Agora, quem majoritariamente ocupa aquelas cadeiras há um bom tempo não tem se portado como parte essencial da democracia. O que a Globo está fazendo agora é defender seus próprios privilégios, blindar seus aliados no Congresso Nacional e atacar qualquer mobilização popular que ouse desafiar o poder dos super ricos e, em paralelo, buscar enfraquecer Lula para 2026. Quando o povo se cala, a Globo reina. Quando o povo se levanta, a Globo grita, salvo se puder manipular a pauta, como fez em 2013. E é por isso que ela está escandalizada com a campanha que desnuda a real face desse Congresso Nacional que temos neste momento histórico. Pela primeira vez em muito tempo, o debate sobre justiça fiscal está chegando às pessoas com muita clareza. Milhões de brasileiros estão entendendo que o sistema é feito para privilegiar poucos e que é preciso enfrentá-lo. Não como os bolsonaristas falam, enfrentar o sistema, que é balela, eles são parte do sistema e querem mantê-lo. Enfrentar o sistema, agora real, passa sim por enfrentar quem o sustenta. E aí precisamos falar da Rede Globo. Essa defesa ao Centrão, tanto no Jornal Nacional quanto no editorial de O Globo, é, na verdade, defesa de seus próprios privilégios. Não foi a primeira vez e com certeza não será a última. Veremos muitas mais vezes a Globo cumprir esse papel. Porque no fim, gente, é só a Globo sendo a Globo.